Olá, o meu nome é Nádia Inácio, eu sou advogada contratualista e neste canal falamos tudo sobre contratos. Contrato de adesão, quando você não pode negociar nada. Você já clicou em li e aceito sem ler nada? Então você já assinou um contrato de adesão. Sabe aqueles termos de plataformas digitais, aqueles contratos de abertura de conta de banco, o de matrícula da escola do seu filho? Pois é. Estes são contratos com cláusulas pré-estabelecidas, sem nenhuma possibilidade de negociação. Um contrato de adesão, como o próprio nome já diz, se trata de um contrato em que uma das partes vai apenas aderir, aceitar ao que está disposto no documento. Falamos em contrato de adesão quando as partes que firmam o contrato estão em níveis desiguais. A lei fala em patamar de desequilíbrio e regula os contratos de adesão no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54. Nós podemos encontrar desequilíbrio contratual em relações trabalhistas, em relações de consumo e também em relações cíveis e empresariais. Porém, nas relações cíveis e empresariais, nestes casos, essa assimetria não se presume. Ela deverá ser comprovada. Pois bem, como identificamos um contrato de adesão? Primeiro, em contratos de adesão não há possibilidade de uma das partes discutir o seu conteúdo, negociar as suas obrigações, os prazos, os preços ou tudo isso junto. É possível termos uma negociação em relação a alguns termos do contrato e ainda assim ele ser um contrato de adesão. O que vai determinar se ele é um contrato dessa natureza será o grau de ingerência de uma das partes à negociação daquele contrato. Quanto maior for a sua possibilidade de negociar os termos do contrato, mais as partes estarão em um mesmo nível, o que tende a deixar de ser um contrato de adesão. O que é muito comum em contratos de adesão são as cláusulas impostas de maneira unilateral, que pode ou não conter um grau de abusividade. São cláusulas que limitam o direito da outra parte, dificultam o cancelamento, impõem multas abusivas. Lembre-se, não é porque ele é um contrato de adesão que ele necessariamente terá cláusulas abusivas. Mas o fato delas não terem sido discutidas e negociadas abrirá um precedente para que ele possa ser interpretado assim. Os contratos de adesão são comumente levados ao Poder Judiciário para interpretação e revisão. São nesses contratos que encontramos a maioria dos princípios contratuais, como princípios da boa-fé, que diz que as partes devem guardar a boa-fé no cumprimento das suas obrigações. Princípio da função social do contrato, que diz que os contratos devem atender a uma função social. E até teorias, como a teoria da suprécio e da surrécio, quando há a perda e o nascimento de um direito porque ele não foi exigido a tempo. E muitas teses interessantes, como a da onerosidade excessiva, quando o contrato se torna oneroso com o tempo, ou mesmo do adimplemento substancial, quando uma parte já pagou boa parte do contrato e mesmo assim ele será rescindido. Portanto, se você vai aderir a um contrato dessa natureza, um contrato de adesão, aqui vão algumas dicas práticas para você se proteger. Primeiro, sempre leia antes de assinar. Verifique se você terá dificuldade em cumprir alguns dos requisitos que estão no documento. Verifique se há um canal para você questionar alguma cláusula. Veja se é um contrato fácil de ser cancelado, se a possibilidade de rescisão dele é viável. Analise se não é um contrato muito longo. Dê preferência a durações menores, se possível. E mesmo após assinar, é possível ainda denunciar cláusulas abusivas no PROCON. Sempre procure orientação jurídica adequada com advogados especializados em teorias contratuais sobre como proceder caso algo no contrato chame a sua atenção. E não custa lembrar, não é porque está em um contrato que é legal.